Nobres espectadores do canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar de duas publicações, começando por Oco, o Ciclo da Terra, publicação da editora Mitos. Trata-se do segundo volume da série Oco. Eu já resenhei a primeira edição, que é Oco, o Ciclo da Terra. É uma publicação do selo Gold Edition, que são as publicações mais luxuosas da Mitos, né? Sai até num formato maior do que o americano. É uma publicação que está com um ótimo acabamento gráfico, tem verniz aplicado aqui na arte, é um verniz mais localizado. Conta com capa dura, essa aqui é a guarda da publicação, muito bacana também. Material com papel couché de alta gramatura. Pouco mais aí de 100 páginas coloridas ao preço de R$ 79,90, mas dá para você achar com desconto. Eu vou deixar o link na descrição. Essa é uma publicação que vai narrar um pouco aí de uma espécie de Japão medieval, que a história se passa no Império de Pajão, inclusive envolvendo mais fantasia, misticismo. E nesse volume aqui nós teremos Oco e mais o seu grupo de mercenários. O Oco, ele é um ronin, né, um samurai sem mestre. E eles vão se envolver numa trama muito complicada. Eles vão atrás de alguns monastérios. A princípio seriam 7 monastérios nessa cordilheira, mas pode ser que hajam mais. E o Oco, junto dos seus amigos, estão tentando fugir da violência. Só que o Noburo, que é um cara que usa aquela máscara vermelha e tal, meio brutamontes, ele acaba sendo ferido gravemente por um feiticeiro que usa o símbolo de um corvo. E obviamente eles não vão deixar isso barato. Nessa busca aí por esse feiticeiro que causou um grave ferimento no Noburo, eles se deparam com uma situação ali envolvendo inclusive um exército de mortos-vivos. Então eles vão auxiliar até 2 mulheres ali que ficam tretando, elas têm um certo problema ali de uma querer ser melhor do que a outra, que acabam auxiliando o Oco, assim como eles, para desvendar tudo que está rolando com essa espécie de confraria de feiticeiros. A publicação da Mitos, ela traz dois álbuns europeus compilados em cada um desses volumes lançados de Oco, tanto o Oco, o Ciclo da Água, traz 2 volumes, como também o Oco, o Ciclo da Terra, traz mais 2 álbuns europeus dentro dessa publicação. A história, eu achei ela um pouco arrastada, inclusive muito verborrágica, muitas explicações, muitos textos, o que, na minha opinião, acaba atrapalhando um pouco na dinâmica, na narrativa da história. Porém, ela é realmente uma história muito bem contada, ela pega diversos elementos do Japão, até do Ocidente, misturando com esse lance mais de fantasia, de misticismo. Eu gostei bastante desse exército de mortos-vivos. Então todo o desenvolvimento dessa história ele é realmente muito bem feito pelo Hub, que é o roteirista da publicação. Já a arte da publicação, ela vai ter uma pegada mais mangá, no estilo ali francês, né? Para quem não sabe, os franceses mandam muito bem também nas publicações de mangás lá na Europa. Então você tem todo esse estilo artístico aí, com grandes influências dos mangás orientais dentro da publicação, uma narrativa muito boa em termos artísticos, ainda que talvez também peque um pouco pelo excesso de quadros, talvez poderia ser algo um pouco mais limpo, às vezes fica até um pouco confuso de tantos quadros e tantos balões de textos. Mas de qualquer forma é uma aventura bem divertida, é prazeroso de ler uma história bem contada, ainda que também não seja algo todo fenomenal e magnífico. Aqui os personagens não são apresentados como foram no primeiro volume, então ainda que você não precise ter lido o volume 1 para entender o que se passa nesse volume 2, você tem esses personagens aí mais explorados e desenvolvidos no volume 1, de forma que você já tem uma ideia de qual vai ser a personalidade deles na história que vai ser explorada em Oco, o Ciclo da Terra. Então assim, seria interessante você ler o volume 1? Sim, mas é indispensável? Não, não é. Então se você quiser, por exemplo, começar por o Ciclo da Terra, não tem tantos problemas assim. De qualquer forma, galera, é um material que eu dou uma nota entre 8 e 8,5.
Achei bacana essa publicação, até melhor do que o volume anterior, ainda que tenha esse problema de ser uma história um pouco mais lenta, se bem que no segundo álbum as coisas, né, dentro desse volume, que são 2 compilados, nessa segunda história as coisas elas são mais ágeis e tal, as coisas acontecem de forma um pouco mais célere, o que me agrada um pouco mais para esse tipo de história. De qualquer forma, galera, fica a dica para vocês, Diogo, o Ciclo da Terra. O próximo material é Armagá, publicação da editora Panini Comics, que traz o primeiro volume, Ausente Sem Permissão. Conta com essa belíssima capa da edição, material com capa cartonada, papel LWC colorido, 120 páginas ao preço de R$ 20,90. Compila as 5 primeiras edições do título Armagá, com roteiros do Greg Pak, e aí nós temos uma chuva aqui de desenhistas como Cory Smith, Marcus Toll, Terry Palotte, o Keith Champagnat, Scott Hanna, é uma galera aqui realmente que faz a arte dessa publicação. Bom, nós temos um material aqui que é quase uma sequência daqueles 4 volumes lançados pela editora Panini Comics, que eu resenhei todos eles, inclusive, que é o Arma X. Só o 4º volume, que tem ali a capa, o velho Logan, Dente de Sabre, Dente Letal, a Dominóide, o Trovejante, o símbolo, né, dos Estados Unidos no rosto, uma referência ao Bazooka, aquele vilão que apareceu dentro da série do Demolidor, ou A Queda de Murdoch. Tirando aquele 4º volume, nós temos uma sequência que parte do volume 3, que é uma série também escrita pelo Greg Pak. E eu elogiei bastante a publicação, porque ela traz um tom mais aventuresco, com boas doses de humor, aventura. Realmente uma história bem contada de super-heróis, aquele feijão com arroz bem redondinho. Basicamente nós temos a criação de uma nova máquina de matar, que seria o Armagá, que se assemelha muito ao projeto Arma X, né, que criou o Wolverine, entre outros mutantes aí mais violentos, né. Já foi revelada a identidade secreta do Hulkverine, é assim que ele é chamado, que seria o Clay. Tá? Ele que era um combatente do exército, um dos melhores, tanto no tiro, como no combate corpo a corpo, aspecto tático. O cara realmente é fodão. E ele se rebelou ali contra o próprio exército, salvou um vilarejo e tal. Mas não quero entrar em detalhes para não soltar spoilers. Então, no volume 1, volume 2 e volume 3, é mostrado a criação desse Hulkverine, com a participação do velho Logan, do Hulk Amadeus Cho, né? O Hulk Pimpão, é mostrado que tem o DNA tanto do Hulk como do Wolverine, do Dente de Sabre, da Lady Letal, do Trovejante, enfim. Ele é um cara realmente muito perigoso, é uma grande ameaça o Armagá, até porque ele tem garras de adamantio, imagine. A força do Hulk, garras de adamantio, realmente o cara fica ultra fodão. E ele segue até um pouquinho esse lance clássico do Hulk, né? De quero ficar sozinho, não quero colocar as outras pessoas em perigo. Ele quer proteger a família dele, não quer que as pessoas descubram a identidade dele, porque senão vão querer usar a família dele, né? Para eventualmente fazer chantagem. Olha, você precisa trabalhar pra gente, senão a gente mata a sua família. Enfim. Esse volume aqui, o Armagá, esse primeiro volume, ele seria uma continuação direta do volume 3 do Arma X. Como eu disse, tem o volume 4, mas que não faz diferença dentro dessa publicação. E aqui nesse volume nós vamos ter um foco todo centrado no Armagá. Ele inclusive vai se envolver com a corporação Roxxon, que ganhou mais notoriedade aí nas publicações do Jason Aaron à frente do Thor, né, no run ali que ele fez, inclusive com Malekith fazendo ali uns certos arranjos e tal, uma parceria com a corporação Roxxon. E eles vão tentar criar um mendigo muito poderoso, só que descobrem que existe o Armagá. Aí, né, o zoião cresce, porra, tem uma ameaça ainda mais foda que esse mendigo super poderoso. Temos a participação também do Homem-Coisa, aí toda aquela questão do Armagá querer ficar sozinho, proteger a sua família, a corporação Roxxon, que é multibilionária, a maior corporação dentro do universo Marvel, fazendo as chantagens, as armadilhas, o seu chefão lá é um minotauro, um cara muito poderoso. E assim, galera, ao contrário do volume 1 e do volume 2 e do volume 3, que as histórias traziam esse feijão com arroz que eu disse pra vocês que era muito interessante, uma história bacana de super-heróis, aqui, ainda que você se divirta, você não tem mais essa
pegada tão bem construída, uma história mais redondinha. Você percebe algumas conveniências dentro da história, umas coisas mais forçadas. Por exemplo, porra, a Corporação Rox está tendo dificuldade de encontrar o Arma-H. E a esposa dele, que acha que ele está morto, que nem tem certeza se ele está vivo, consegue achar ele de forma até fácil, sabe? Então tem umas coisinhas meio bobas assim que poderiam ter sido contornadas com um roteiro mais trabalhado pelo Greg Pak. Mas ainda assim é uma história que traz uma certa diversão. Ela terá uma continuação, outros volumes serão publicados. Eu acabei esquecendo de pesquisar quantos serão. Inclusive já tem uma série lá nos Estados Unidos chamada Hulkverine, que não traz esse título do Arma-H, mas de qualquer forma traz ali um trabalho artístico interessante por parte de diversos desenhistas. É uma série bem violenta, você tem muito sangue aqui rolando nas páginas da publicação, até porque você tem um mendigo, um Hulk com adamantio nas mãos, você não pode esperar exatamente outra coisa dessa história. Mas não é nada também tão relevante em termos artísticos da publicação. Em suma, galera, é um material que diverte, mas não é tão bacana como os volumes anteriores do Arma X. Eu dou uma nota 7,5 para essa edição aqui, o volume 1, que é o Ausente Sem Permissão. Pretendo acompanhar essa série, como eu disse, é algo até agradável de se ler. Então fica a dica desses dois materiais que eu acabei de resenhar para vocês. Não esqueça de dar o seu like, compartilhar e ficamos até a próxima. Fui!